Ele era conhecido como o homem mais frio do sertão. Com 55 anos, nunca conheceu o amor verdadeiro. Só sabia da lida, da terra, do gado. Mas ela apareceu, com seus olhos sonhadores e aquele sorriso teimoso. E o que ninguém nunca conseguiu, ela fez. Domou o coração do vaqueiro mais solitário deste mundo. Apaixonados do Tubeflix, se você quer mais histórias como essa, não esquece de digitar a palavra fogo nos nossos comentários. E se prepare, a história de hoje já irá começar. O sol ardia forte sobre as terras secas do vilarejo, quando Isabela desceu do velho ônibus, segurando firme sua mala de couro desgastada. Olhou em volta, respirou fundo e sorriu. Ali, naquele pedaço esquecido do mundo, ela começaria uma nova vida. Deixara para trás a cidade grande, o conforto previsível, e também as decepções amorosas que a fizeram desacreditar, por um tempo, que o amor verdadeiro existia. Mas agora, ali, no meio daquele sertão bruto e silencioso, Isabela queria acreditar de novo. Seguiu caminhando até a pracinha do vilarejo, onde algumas senhoras costuravam na sombra de uma mangueira. Quando notaram sua presença, sorriram com simpatia, mas também com um ar de quem sabia de algo que ela ainda não sabia. "Seja bem-vinda, moça", disse uma delas, com um olhar curioso. "Vai ficar por aqui?" "Sim. Sou a nova professora. Vim para ensinar as crianças da região." As mulheres se entreolharam, como quem quisesse avisar, mas se calaram. Até que uma, mais corajosa, murmurou: Só cuidado. Com ele." Isabela franziu a testa. Ele... Quem, antes que pudessem responder, ouviu ao longe o som de cascos pesados. Toque, toque, toque. Virou-se e viu descendo. A estrada de terra, um homem alto, montado num cavalo negro. A pele bronzeada pelo sol, as mãos firmes segurando as rédeas, o olhar escondido sob o chapéu de couro. Ele não olhou para ninguém. Simplesmente passou, com aquela presença imponente, deixando atrás de si apenas o eco dos cascos. E um silêncio pesado. Isabela ficou paralisada, sentindo um arrepio percorrer-lhe a espinha. "Ele é o Lucas, o dono dessas terras", sussurrou uma das senhoras. "O homem mais frio e solitário que você vai conhecer." Isabela mordeu o lábio, intrigada. E sem perceber, seu coração já havia sido fisgado pela curiosidade. No dia seguinte, bem cedo, Isabela caminhava pela estrada de terra batida, apreciando o aroma das flores silvestres e o canto dos pássaros que preenchiam o ar seco com notas suaves. Ela se sentia livre, pela primeira vez em muito tempo. Carregava alguns livros nos braços, pronta para conhecer melhor os arredores e, quem sabe, encontrar algum lugar tranquilo para ler e pensar. Mas quando virou a curva do velho curral, o destino decidiu que ela não teria um dia tão tranquilo assim. Ali, diante dela, com o sol nascente recortando sua silhueta, estava ele. Lucas, montado em seu cavalo, com a camisa aberta até o peito, revelando a pele bronzeada e os músculos que a lida diária esculpiu, com perfeição. Ele ajeitava o laço de couro, concentrado, mas ao sentir a presença dela, levantou lentamente o olhar. E então, aconteceu. O primeiro olhar. Aquele momento em que dois mundos se chocam, sem aviso. Os olhos escuros dele fitaram os dela, com uma intensidade que a fez perder o fôlego. Havia algo naquele homem. Uma força bruta, uma segurança indomável. Mas também uma solidão tão profunda que parecia gritar silenciosamente. Isabela sentiu o coração disparar, mas manteve a postura firme. Ela não era do tipo que se intimidava facilmente. "Bom dia", disse, com um sorriso doce e provocante, inclinando levemente a cabeça. Lucas apenas assentiu, sem desviar o olhar. Não disse uma palavra, mas também não foi embora. Ficou ali, parado, encarando-a como quem tenta decifrar um enigma. Isabela percebeu.
e gostou do jogo. Bonito o seu cavalo, arriscou, dando mais um passo à frente. Ele franziu levemente a sobrancelha, como se não estivesse acostumado com mulheres que puxam conversa, ainda mais com aquela ousadia mansa. Respondeu com a voz grave e seca, como quem não quer dizer mais nada. Isabela mordeu discretamente o canto do lábio, escondendo o sorriso que ameaçava escapar. Sabia que homens como ele eram despertados pela provocação, e de repente sentiu um desejo inesperado de provocar. Acho que nunca vi alguém tão sozinho assim. Lucas apertou a cela com força, desviando o olhar por um segundo, incomodado com a precisão daquela frase. A solidão é melhor do que muita coisa, respondeu com aquele tom duro, mas carregado de dor escondida. Isabela sorriu. Só quem nunca amou pode pensar assim, e sem esperar resposta, virou-se, deixando-o ali, sozinho com o próprio silêncio e com aquela mulher que, em apenas poucos minutos, já tinha bagunçado o mundo dele. Lucas a observou se afastar, com o vestido leve balançando ao ritmo dos passos firmes, e pela primeira vez, depois de tantos anos, sentiu-se curioso, e perigosa e estranhamente atraído. Os dias seguintes passaram lentamente, mas Isabela não conseguia tirar da cabeça o olhar intenso de Lucas. E o que era ainda mais curioso, ele também não conseguia esquecê-la. Sempre que cruzava com ela pela vila ou na beira da estrada, fingia indiferença. Mas o olhar... o olhar o traía. Até que numa tarde abafada, quando o céu anunciava chuva, ela o encontrou sozinho, no curral, ajeitando uma cerca quebrada, ele, como sempre, de camisa aberta, as veias saltando dos braços fortes, as mãos calejadas, e aquela expressão rígida, como se ninguém no mundo pudesse derrubar aquela muralha. Só que Isabela queria testar os limites dele. Se aproximou devagar, parando ao lado do tronco de madeira. "Precisa de ajuda?" perguntou, com aquele tom de quem sabe que está mexendo com fogo. Lucas soltou um meio sorriso, o primeiro desde que ela chegara, mas não virou o rosto. "Isso aqui é serviço para homem", murmurou, com aquela voz arrastada e máscula. Isabela arqueou a sobrancelha, fingindo surpresa. "Serviço para homem? Que curioso. Sempre achei que força não é só questão de músculo, mas de vontade." Ele largou o martelo e finalmente a encarou. Os olhos dele brilhavam, entre a provocação e o desejo contido. "E você acha que tem vontade suficiente para lidar com isso aqui?" perguntou, com a voz mais baixa, mais rouca, mais perigosa. Isabela sorriu, desafiadora. "Acho que posso lidar com você, se é isso que quer saber." O ar ficou pesado. Lucas sentiu o peito acelerar, algo que há anos não acontecia. Ela era linda, inteligente e principalmente não tinha medo dele. Sem perceber, ele deu um passo à frente, invadindo o espaço dela, sentindo o cheiro doce que vinha da pele macia, os olhos brilhantes encarando os dele, sem desviar. Isabela mordeu, o canto do lábio, provocante. Ele fechou a mandíbula com força, lutando contra o instinto alfa e bruto que começava a despertar. Ela inclinou o rosto, chegando tão perto que Lucas pôde sentir a respiração quente dela no pescoço. E então sussurrou. Sabia que homens que escondem o que sentem são os que mais sabem amar? E antes que ele pudesse responder, ela se afastou, sorrindo, e saiu andando, com a mesma leveza provocante de sempre. Lucas ficou parado, com os punhos fechados, o peito arfando, e pela primeira vez em toda a sua vida, não soube o que fazer. Só soube de uma coisa: ele queria aquela mulher, e não só para uma noite, ele a queria para sempre. Na manhã seguinte, Lucas tentou seguir sua rotina como sempre. Levantar cedo, cuidar dos cavalos, arrumar as cercas, comandar os peões, mas a cabeça estava nela, naquele sorriso atrevido, no jeito como ela falava, firme e doce ao mesmo tempo.
no olhar que parecia desvendar tudo o que ele escondia há anos. Ele odiava aquilo, ou pelo menos queria odiar, até que a viu novamente. Isabela estava na beira do rio, sentada sobre uma pedra, com os pés mergulhados na água cristalina. O vestido leve subia um pouco, deixando à mostra as pernas torneadas e macias. Lucas parou, a uns metros de distância, só observando. O coração disparando, as mãos fechadas ao lado do corpo. Ela percebeu a presença dele e, como sempre, não perdeu a chance de provocar. Sempre tão calado, Lucas. Não cansa de fingir que não sente nada? Ele respirou fundo, apertando ainda mais os punhos. Não finjo nada. Ela sorriu de canto, se levantando lentamente, deixando que ele acompanhasse cada movimento do seu corpo com o olhar. Ah, claro que finge. Ela deu 2 passos à frente, ficando a poucos centímetros dele. Finge que não quer. Ele mordeu a parte interna da boca, respirando fundo, tentando se controlar. Você é atrevida demais para alguém que acabou de chegar. Ela riu, jogando os cabelos para trás, confiante. E você é frio demais para alguém que claramente não quer ser mais frio. Foi a gota d'água. Num movimento impulsivo, bruto, mas ao mesmo tempo cheio de desejo contido, Lucas segurou o braço dela e a puxou para perto, fazendo os corpos quase se tocarem. O cheiro dela invadiu todos os sentidos. Dele. Ela não recuou, pelo contrário. Levantou o rosto e olhou bem nos olhos dele, com aquele brilho desafiador e sensual. Lucas passou a mão pelo rosto dela, como se não acreditasse que estava mesmo fazendo aquilo. Você não faz ideia do que está despertando, murmurou, com a voz rouca, quebrada. Ela sorriu, inclinando ainda mais o rosto, os lábios perigosamente próximos dos dele. Acho que tenho uma boa ideia. Ele fechou os olhos por um segundo, como quem trava uma batalha interna. E então afastou-se. Virou de costas, respirando fundo, tentando recuperar o controle. Não faça isso. Disse, quase implorando, mas sem olhar para ela. Isabela ficou parada, com o coração acelerado e um sorriso satisfeito. Sabia que ele estava no limite, e sabia que mais cedo ou mais tarde ele não iria resistir. As noites na fazenda nunca foram tão silenciosas quanto naquela semana. O vento soprava nas copas das árvores, mas dentro da casa grande, um silêncio denso pairava entre Lucas e Isabela. Um silêncio carregado de expectativas, desejos não ditos e a luta interna do vaqueiro contra seus próprios sentimentos. Lucas estava sentado na varanda, olhando o céu estrelado, a mente em turbilhão. Ele jamais imaginou que uma mulher como Isabela pudesse mexer com ele daquela forma. Uma mistura de desafio, ternura e provocação. Ele, o homem rude e solitário, começava a sentir a vulnerabilidade da paixão. Quando ela apareceu ao seu lado, com o olhar iluminado pela luz tênue da lua, seu coração deu um salto descompassado. Você está diferente, Lucas, ela disse. Baixinho, como se temesse quebrar a magia do momento. Ele desviou o olhar, mas a voz saiu firme. Talvez porque você esteja aqui. Isabela sorriu, um sorriso doce e cheio de esperança. Sem dizer uma palavra, ela estendeu a mão, hesitando por um instante antes de pousá-la sobre a dele. Foi um toque breve, mas suficiente para incendiar toda a pele dele, para dissolver os últimos resquícios do orgulho que ele mantinha como escudo. Lucas olhou para aquela mão delicada em sua, sentiu um calor novo brotar dentro do peito, e pela primeira vez não se afastou. Eu não sei como fazer isso, ele confessou, voz rouca e sincera. Nunca fui bom com sentimentos. Eu vou te ensinar, ela respondeu com um sorriso confiante. E vou estar ao seu lado em cada passo. Ele apertou a mão dela. Um gesto simples, mas cheio de promessas. Naquela noite, o vaqueiro frio começou a derreter,
deixando surgir o homem apaixonado e cuidadoso que sempre esteve escondido. A noite caía pesada na fazenda, envolvendo tudo em um silêncio só interrompido pelo som distante dos grilos e pelo farfalhar das folhas. Dentro da casa, a atmosfera estava carregada de uma tensão doce, quase elétrica. Lucas não conseguia mais esconder o que sentia. A parede de gelo que o protegia do mundo começava a rachar por completo. E ele sabia que a cada instante, Isabela se tornava mais essencial para ele. Isabela estava sentada perto da lareira, com o olhar fixo no fogo, mas sua mente estava longe, dali, pensando no homem que havia conquistado um lugar que ninguém jamais conseguiu. Seu coração. Ele se aproximou lentamente, os olhos queimando de desejo e ternura. Sem pressa, como quem aprende a arte de amar, estendeu a mão e tocou o rosto dela, traçando delicadas linhas com o polegar. "Você me ensinou a sentir de novo", murmurou, a voz baixa e rouca. Ela sorriu, aproximando o rosto para o beijo, que todos os seus pensamentos pediam. Quando os lábios finalmente se encontraram, foi como se o tempo parasse. O beijo era intenso, cheio de promessa, misturando a rudeza do vaqueiro com a delicadeza da mulher que o desarmava. Suas mãos se entrelaçaram e o mundo lá fora desapareceu. Naquela noite, Lucas se entregou de corpo e alma, descobrindo o prazer e o amor que ele jamais imaginou sentir. E Isabela, com sua força e independência, mostrou que o homem mais frio pode se tornar o mais apaixonado. Entre suspiros e carícias, eles deram o primeiro passo para um futuro onde a paixão e o amor seriam inseparáveis. Os dias passaram com uma intensidade que Lucas jamais havia conhecido. O vaqueiro frio e solitário estava se transformando diante dos olhos de Isabela. Agora, ele não era mais apenas o homem forte e rude da fazenda, mas um homem que sabia amar, cuidar e sonhar. A relação deles crescia em cada gesto, cada palavra, sussurrada na varanda ao entardecer, cada toque inesperado que fazia o coração de ambos bater mais forte. Mas como toda história de amor verdadeira, não faltavam desafios. O passado de Lucas, cheio de perdas e desilusões, insistia em tentar puxá-lo para trás. E Isabela, apesar de sua coragem e inteligência, também carregava seus próprios medos. Em uma tarde chuvosa, enquanto a tempestade rugia lá fora, eles se encontraram no celeiro, protegidos do mundo e dos seus temores. Lucas segurou o rosto dela com cuidado, como se o amor fosse algo frágil demais para ser deixado escapar. "Eu prometo que nunca mais vou te deixar sozinha", disse, a voz cheia de emoção. Isabela sorriu, os olhos brilhando com lágrimas contidas. "Eu confio em você, Lucas. Confio no homem que você está se tornando." E naquele abraço apertado, entre a tempestade lá fora e o calor que só o verdadeiro amor pode dar, o vaqueiro rude e a mulher independente selaram um pacto de amor eterno. Meses se passaram desde aquele inverno rigoroso que transformou a vida de Lucas e Isabela para sempre. A fazenda agora respirava um novo ar, não só o da terra fértil, mas o do amor que florescia em cada canto. Lucas, o vaqueiro rude e solitário de 55 anos, tornou-se um homem diferente. Seu olhar, antes fechado e distante, agora brilhava, com ternura e alegria. Ele aprendeu que o amor não é fraqueza, mas a força mais poderosa que existe. Isabela, com sua inteligência e independência, conquistou não só o coração de Lucas, mas a confiança e o respeito de todos à sua volta. Juntos, eles formavam uma dupla imbatível, unida pela paixão, pela cumplicidade e pelo sonho de um futuro construído lado a lado. Nas tardes douradas, sentavam-se na varanda para conversar, rir e planejar os próximos passos, porque aquele amor era o alicerce de uma nova vida, cheia de esperança e felicidade. E quando Lucas chamava Isabela de "a mulher da minha vida", ele não dizia apenas palavras. Ele entregava seu coração, seu respeito e sua alma, porque afinal, o verdadeiro amor transforma até o homem, mais frio em um apaixonado sem medo de se entregar. E então, qual foi o momento que mais fez seu coração disparar nessa história?
Será que o vaqueiro frio realmente encontrou seu caminho para o amor verdadeiro? Deixe seu comentário aqui embaixo com sim, se você acredita no poder do amor para transformar até o coração mais duro, ou não, se ainda acha que o orgulho sempre vence. E não esquece, compartilhe essa história com aquela pessoa que precisa de uma paixão assim na vida dela. E eu vejo você na nossa próxima história. Tchau.